E para completar a série, né, dos pequenos livros que estamos lendo da Bíblia, porque nós estamos lendo os livros curtinhos, né, que são as epístolas, conhecidas como as epístolas pastorais, como a de Pedro, a de João. Hoje nós vamos fazer a leitura de Judas. É uma carta tão pequena que começa e termina hoje, porque é só um capítulo. E por ser pequena, eu vou me dar o cabimento de você me ouvir mais uns segundinhos, só para dar uma explanação, uma breve explanação de quem foi Judas e qual é a principal razão dele escrever essa carta, ok? Que diz assim: Judas e seu irmão Tiago eram os filhos mais novos de Maria e José. Então, nós estamos falando de Judas, irmão de Jesus. Porém, apenas Jesus era filho de Deus. A principal razão de Judas escrever esta carta se deve ao fato de alguns homens estarem ensinando mentiras para as pessoas nas igrejas. Lembra que nós lemos sobre isso na segunda epístola de Pedro? Os seguidores de Jesus precisavam saber o que esses homens estavam dizendo. Esses falsos mestres negavam que Jesus era o Senhor do céu e não eram exemplos de vidas para os cristãos. Eles eram pessoas que reclamavam muito e viviam fazendo estardalhaço. Você deve aprender a reconhecer homens assim como servos de Satanás. Lembre-se de que Satanás contou a primeira mentira para Eva no jardim do Éden. Tenha certeza de guardar a palavra de Deus em seus pensamentos. Assim, você poderá ajudar falsos mestres a enxergarem as mentiras deles. Ou, pelo menos, se defender das mentiras dele. Em que sentido? Não ouvir. Porque, às vezes, é difícil tirar as escamas dos olhos de um falso profeta, né? Então, vamos lá. O capítulo começa agora, versículo 1, com a saudação que diz assim: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Percebe que ele não fala nem irmão de Jesus, como se quisesse deixar assim que só Jesus era filho de Deus. Então vamos lá, continuando. Escreva esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Olha aí, nós somos amados e protegidos. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Estamos lendo isso em 2024. E que diferença tem da nossa sociedade para esta a quem Judas estava escrevendo? E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos, que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Gente, que diferença tem? Isso acontece hoje, 2024, isso acontece hoje. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. E aqui a gente já aprende. Qual é o nosso posicionamento como cristão? Nós não somos juízes de ninguém. Essa frase é muito importante, que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens. São estas que os destroem. Ai deles. Seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira na refeição. Nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos.
São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz, estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá, com muitos milhares de seus anjos, para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos. Vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Tá ficando difícil continuar a leitura porque é muito grave, é muito sério. E como nós estamos vendo isso, né? Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Não julgue, tenha misericórdia. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas dele, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Meu Deus. Que capítulo, que livro, que epístola, que carta. Nesse versículo 24, Deus pode ajudá-la a não tropeçar. Tropeçar, normalmente, não é fatal, desde que você não caia e quebre o pescoço. Deus sabe que às vezes você pode tropeçar em alguns pecados. Você fala certas coisas das quais se envergonha, faz algo em secreto que jamais deveria ser feito, deixa pensamentos maus entrarem em sua mente. Você tropeça nesse sentido. O importante é reconhecer quando tropeçar e então confessar a Deus. Ele sim pode lhe perdoar. Ele sim lhe ama. Ele também evitará que os tropeços destruam sua vida. Algumas pessoas vivem uma vida inteira sem reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Elas não só tropeçam em seus pecados, como também caminham para o inferno. Elas dizem, não nos importamos com Jesus, seguimos o nosso próprio caminho. Peça a Deus que lhe dê a oportunidade de mostrar às pessoas a necessidade que elas têm de conhecer Jesus. Por mais, isso aqui é um acréscimo meu, por mais que não seja tão simples assim, que não seja tão fácil assim. Por mais que o discurso dessas pessoas, seja até intimidador. Porque são as pessoas que falam com tanta convicção, que realmente pecam e se deleitam no seu pecado, que em nossa imaturidade a gente pode até questionar, mas nada se compara ao amor de Deus, nada se compara ao que o Senhor tem preparado para nós. Essa paciência que Deus tem com a humanidade, de estar esperando, né? Que na verdade quem espera somos nós, mas para que a gente possa entender, como se o Senhor estivesse esperando, dando oportunidade de arrependimento, de confissão, de verdadeiro arrependimento e de confissão dos pecados, para que o Senhor perdoe e faça desses homens, dessas mulheres, seus filhos. É só isso. Mas a gente não consegue fazer isso sem o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus convence, né, do juízo, do pecado. E que a gente tenha misericórdia das pessoas que andam rumo ao pecado, rumo à morte eterna. Tenha misericórdia.
Não seja você um julgador, mas seja você uma pessoa que estende as mãos. Amém? Deus abençoe sua vida. Encerramos agora com esse livro de Judas, esse capítulo curtinho. E amanhã tem livro novo. Vamos ler um novo livro. Vou deixar o suspense para amanhã. Deus abençoe sua vida.